Em nosso estudo de hoje, é a lição 58 do livro Opinião Espírita e tem por título Fé em Deus. Antes de Jesus, profetas e guerreiros asseveravam agir em nome da fé em Deus. Moisés, conquanto venerável pela fidelidade e pela justiça, não hesitava na aplicação da ira, admitindo representá-lo. Josué presumia proclamar-lhe a grandeza com bandeiras sanguinolentas ao submeter populações inermes além do Jordão. Davi supunha dignificá-lo quando conquistou a montanha de Sião à custa de pranto das viúvas e dos órfãos. Salomão acreditava reverenciá-lo ao consumir a existência de numerosos servidores amontoando madeiras e metais preciosos na construção do templo famoso que lhe guardou a memória. E todos nós, em várias reencarnações, temos pretendido honorificar a fé em Deus, fomentando guerras e espoliando os semelhantes através das crises de fanatismo e das orgias de ouro. O Espiritismo, porém, nos revela Jesus abraçando o serviço espontâneo à humanidade como sendo a tradução da própria fé. Embora livre, transfigurou-se em servidor da comunidade, estendendo mais imediata assistência aos que se colocavam na última plana da escala social. Sem nenhum juramento que o obrigasse a tratar dos enfermos, amparou os doentes com extremada solicitude. Não envergava toga de juiz e patrocinou a causa dos deserdados. Distante de qualquer compromisso de paternidade física, chamou a si as criancinhas. Fora de todos os vínculos da política, ensinou acatamento às autoridades constituídas. Profundamente franco, era humilde em excesso com os ignorantes e com os fracos, e profundamente humilde, era franco tanto quanto se pode ser com todos aqueles que conheciam as próprias responsabilidades à frente dos preceitos divinos, fugindo de respeitá-los. Passou no mundo abençoando e consolando, esclarecendo e servindo, mas preferiu morrer a tisnar o mandato de amor e verdade que o jungia aos desígnios do Eterno Pai. Para nós, os cristãos encarnados e desencarnados, seja na luz da doutrina espírita ou ainda ausentes dela, é importante o exame periódico dos nossos testemunhos pessoais de religião na experiência cotidiana, para sabermos o que vem a ser a fé em Deus, em nós, e fé em Deus do Mestre, que declaramos honrar. Isso é uma proposta muito interessante mesmo, mas interessante quando a gente consegue fazer a comparação sempre estudando a vida do Cristo. Porque quando Emmanuel nos convida a raciocinar que antigos personagens ilustres, e ele falou de Moisés, falou de Josué, falou de Davi, dos Salmos, e falou de Salomão, tinham maneiras de honorificar a Deus, mas descumprindo os preceitos do Evangelho mesmo, da Boa Nova. Tanto que a gente ouve Jesus chegando, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, eu vim mostrar como se cumpre. Eita, muita gente vai ficar, o que está sendo dito mesmo? Eu vou falar o que está sendo dito. Moisés trouxe 10 mandamentos, não trouxe? Para gente? Vamos lá, Deus é um só, ter respeito ao nome de Deus e dedicar um momento a ele, que era o sábado. Hoje é qualquer momento, né? Mas na época era o sábado. 7 com relação ao próximo. Não matar, não roubar, não desejar, cobiçar o bem do próximo, não cometer o adultério, não desejar o companheiro ou companheira do próximo, honrar pai e mãe e não falar mentira, que é o falso testemunho. Então são esses 10 mandamentos. Aí eu pergunto, veio da mão de Moisés ali, ou melhor, Moisés trouxe do Monte Sinai, né, um fenômeno que se estuda na doutrina espírita como pneumatografia, foi uma grafia direta na pedra que aconteceu. E aí o que acontece? Ele conseguiu cumprir o não matar? Ele excepcionou, ele falou, não, se a mulher for pega em adultério, por acaso a lei que ele recebeu de Deus falava não matar, mas se a mulher for pega em adultério, pode... Não, ele excepcionou. É engraçado também que aqueles... Ele excepcionou também um outro, né, quando se fosse pego em, conversando com espíritos. Ele também botou como pena de morte também. Está citado até em mais de um livro. Mas a gente vai vendo que ele foi obrigado a fazer leis civis para conter um povo ainda endurecido, um povo ainda indisciplinado na época, e as leis contrariavam esses 10 mandamentos tranquilamente. Inclusive, historiadores, estudiosos do assunto falam assim, os 10 mandamentos
Eles vieram para que aquele povo começasse a praticar entre eles mesmos. Porque a gente sabe que sempre existiu crime desde que existiu o homem, né? Logo no início da história bíblica, a gente vai ver um irmão matando o outro, Caim matando Abel, né? Então, esse não matar serviria assim, entre o mesmo povo, mas quando viesse algum povo rebelde, algum povo bárbaro, nada disso. Ali poderia matar, porque na verdade os outros eram considerados animais, eram considerados de outra raça, gentios, tinham os nomes que, né, se usavam na época. E depois o que vem Jesus fazer? Jesus vem mostrar, não, peraí, olha, o não matar é para todo mundo. O não roubar os bens para poder, eu fiz uma guerra, venci a guerra, eu vou pegar os metais todos daquela pessoa e vou trazer para construir um templo, como o Emmanuel fala aqui. Jesus, em momento algum, falou sobre isso ou fez coisa parecida. Ele veio para mostrar como é que se faz mesmo na prática. E a gente percebe, assim, no próprio ministério do Cristo, o tempo todo ele falando, vocês vão levar só uma peça de roupa, se vocês chegarem numa casa e perceberem que aquela casa é digna de vocês vão falar que a paz esteja presente nessa casa, mas se ela não for digna, vocês, sem guardar mágoa nem rancor, que é não sacudir a poeira da sandália, é isso, né? Você simplesmente, abençoa aquele lugar e sai dali. Se ele não tiver... Em momento nenhum falou amaldiçoa aquele lugar, porque aquele lugar não quis receber. Não, Jesus, ele ainda é motivo de muito estudo, porque a gente usa muito essa fé em Deus para as nossas necessidades e nossos desejos mais imediatos. Eu tenho a fé em Deus que eu vou ganhar um dinheirinho para comprar aquilo ali. Eu tenho a fé em Deus que eu vou terminar minha obra. Eu tenho fé... Né? O tempo todo a gente está pedindo a Deus que atenda interesses pessoais, egoístas mesmo, egoísmo nesse sentido, do ego. E a gente está conseguindo entender mesmo como é que Jesus fez até o final, por exemplo, Jesus até o final, em nome de Deus, ele se negou mesmo a praticar qualquer ato de violência, inclusive se deixando levar, entregar, ser martirizado do jeito que foi, já tendo demonstrado até antes que teria condições sim, por exemplo, quando ele secou a figueira. Se ele secou a figueira, e até o Pedro faz um comentário interessante, né? Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, como se Jesus amaldiçoasse alguma coisa, né? Jesus simplesmente percebeu que aquela figueira estava estéril e falou que de ti não comam mais frutos nenhum a partir de agora. E no dia seguinte, de maneira muito rápida, aquela figueira secou totalmente. Não podia acontecer isso com um homem qualquer, não, mas ali não, ali ele está mostrando o amor dele. Então ele não podia fazer aquilo com uma outra pessoa. E a gente chega até o ponto de pedir a Deus, com fé em Deus, que arrase, que elimine algum, entre aspas, inimigo nosso. Então a nossa maneira de compreender Deus, ela é uma maneira ainda muito primitiva, embora a gente já esteja com os olhos mais abertos, embora a gente já esteja aqui no século XXI, mas a gente tem que rever muito, né, a proposta que o Emmanuel faz no final, né, para a gente, né, como é que está agora o nosso ponto de vista, nossa evolução com relação à religião, esse ponto de religião, como é que está o meu relacionamento com Deus? Ainda está sendo um relacionamento mais ou menos nesses moldes? Eu falo assim porque muita gente só na hora que passa por dificuldade financeira ou por enfermidade, uma coisa mais grave, é que vai buscar a fé em alguma coisa para poder se manter vivo e vai lembrar de Deus. Mas enquanto está vivendo os prazeres da matéria, enquanto os bolsos estão bem aquinhoados, enquanto não tem ninguém doente na família, eu estou tendo dinheiro para viajar, para aproveitar, Deus passa despercebido, mas quase que totalmente. Aí, alguns de nós, a gente escolhe uma religião e vai semanalmente para lembrar de Deus, para começar a estudar um pouquinho da postura do Cristo, do Evangelho, mas a gente fica só naquele momento que está dentro da instituição religiosa e quando vem para a rua faz tudo o contrário de novo. E por isso o Emmanuel está fazendo a gente refletir nesse momento, né, convocando a gente a isso, falando, vamos começar a pensar como é que está a nossa vida com relação à religião, o religar, que é ligar você a Deus. Será que está sendo da maneira correta mesmo? Será que eu estou fazendo aquilo? Ou melhor, eu estou como Paulo de Tarso, Pai, o que queres de mim?
E aí o que vier por intuição, que a vida for mostrando, a gente vai praticar mesmo, e não deixar o ego tomar a frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.